Robidat foi um dos maiores humoristas franceses do século passado, mas não se limitou ao humor e à crítica. Sem deixar esse plano, entrou no da antecipação e de uma maneira magistral na sua obra Le XXe siècle, publicada em 1884. E se não previu o automóvel que surgiria somente 2 anos depois, em contrapartida imaginou Paris sufocada pelo tráfego aéreo, com balões dirigíveis de todos os tamanhos, sulcando os céus em todas as direções. Na previsão das modas para 1952 não foi tão feliz, mas pelos caminhos que estão a tomar os costureiros, talvez tenham errado somente no ano. As banhistas, tal como seriam em 1920. E as novas danças. E ainda coisas tão diversas como os alarmes elétricos contra ladrões, as cabines telefónicas públicas, a televisão por cabo, a que deu o nome de telefonoscópio, e até, com imagens, a cinescópio, e reportagens da guerra em direto, como no Golfo. Também a comida de plástico, a produção industrial de alimentos, a entrada das mulheres nas profissões liberais, principalmente na advocacia, na política e muito mais. O metropolitano, não só nas cidades, mas entre cidades. A publicidade aérea com a distribuição de panfletos. O carro blindado. A República Francesa tem como presidente um robô. A caça submarina e, finalmente, a viagem à Lua. O mínimo que se poderá dizer deste livro de Robidat, com 110 anos em cima, sem dúvida que é um trabalho perfeitamente espantoso. Boa tarde, Eurico da Fonseca. É o mínimo que se poderá dizer. É o mínimo que se poderá dizer. Este livro já o comprei há muito tempo e sempre... Não há 110 anos. Não há 110 anos, certamente, mas há uns bons 30. E sempre fiquei deliciado com ele por causa do seguinte. 25 anos bem. É porque tem 400 páginas. E não é só... É um senhor livro. É um senhor livro, bom. Mas não é só isso, é que o texto é tão bom como os desenhos. Há um desenho por cada página. E o texto é tão bom como o desenho. E há coisas curiosíssimas. Ele, por exemplo, não falou somente das brincadeiras, digamos assim, toda esta fantasia dele, mordaz, sem dúvida. Foi também, previu coisas como Pois previu coisas, por exemplo, estamos agora a observar a capa. Só a beleza da capa, não é? Mas em folhas douradas e tudo, é lindíssimo livro. Mas, de qualquer maneira, o que acontece também é que ele previu acontecimentos como o Maio de 68, por causa das lutas. Ao mesmo tempo brincava, também previa mudanças importantes na política, mudanças socioeconómicas tremendas. Mas há coisas espantosas, nomeadamente um dos aspectos que me tocou mais foi aquela questão das batalhas com a transmissão em direto, não é? Das guerras de transmissão em direto, ainda mais aí era que eu ia dizer isso. É que ali um ponto que tem é que ele via no grande centro das convulsões mundiais a África e o Médio Oriente. É curioso. Que pontaria. Este homem tem muito mais obras, muito mais coisas que não podemos aqui mostrar, mas só este livro dava para fazer um bom documentário e é pena que ninguém, nem os franceses que eu saiba, o tenham feito. Agora, esta arte da previsão é algo que nos levaria muito longe. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, que nos anos 20 houve um autor alemão de ficção científica que previu a bomba atómica até ao ponto de dizer que havia o cogumelo, descreveu o cogumelo como se fosse hoje. O cogumelo da bomba atómica, mas há mais, é que o próprio Wells descreveu também numa guerra anterior, até a 1909, antes mesmo do próprio átomo se fazer, descreveu as bombas de explosão contínua, que era a bomba atómica com os efeitos de radioatividade que só depois é que se descobriram. Há coisas, de facto, de previsões. Agora, o que será o futuro? Neste momento não sabemos e é muito mais difícil prevê-lo do que era antigamente. Cada vez é mais difícil. Obrigado.